Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. No dia 16 de janeiro de 2025, o Presidente da República sancionou o Projeto de Lei Complementar 68 de 2024, que trata do texto da reforma tributária relacionado ao consumo, passando então a vigorar a denominada Lei 2014 de 2025. Então, a partir da sanção da referida lei, começa a vigorar o período de transição da nova reforma tributária, que é o tema que estaremos tratando nesta apresentação. Vamos trazer para vocês os detalhes do cronograma de implementação e os primeiros impactos que a reforma irá gerar já a partir de 2026. Sou José Mata Guepeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Atualização da reforma tributária, período de transição. O presidente sanciona Lei da Reforma Tributária sobre o Consumo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no dia 16 de janeiro de 2025, o Projeto de Lei Complementar 68/2024, que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. O texto, que recebeu a denominação de Lei Complementar número 214/2025, havia sido votado e aprovado pelo Congresso Nacional no final de 2024. Com a sanção presidencial, a reforma tributária entra definitivamente no seu período de transição, como será demonstrado a seguir. Essa figura representa, resumidamente, o programa de transição da reforma tributária. No ano de 2023, foi concluída a emenda constitucional da reforma tributária. Em 2024, ela foi regulamentada e aprovada pelo Congresso Nacional, cuja a lei foi sancionada em início de janeiro de 2025, sendo programado para o resto do ano a criação das leis que irão complementar o andamento do processo. Para 2026, está previsto um período de testes com uma alíquota de 0,9% para a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que cabe à parte do IVA ao governo federal, e de 0,1% do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, relacionado aos tributos estaduais e municipais. Para o ano de 2027, está prevista a extinção do PIS e da COFINS e a redução a zero das alíquotas do IPI, ou seja, os tributos federais serão totalmente substituídos pela CBS. E ainda neste ano está previsto a instituição do imposto seletivo. Durante os períodos de 2029 a 2032, será feita a transição gradativa do ICMS e do ISS, que são os impostos estaduais e municipais, para o IBS, sendo 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032 e 100% em 2033. Sendo então previsto para o ano de 2033 a vigência integral do novo modelo tributário seria o IVA atual constituído, a CBS, que seria a parte cabível ao governo federal, que por sua vez irá substituir o IPI, o PIS e a COFINS. O IBS seria a parte destinada aos estados e municípios, substituindo respectivamente o ICMS e o ISS. Temos aqui no canal conteúdos publicados desde 2023 relacionados à reforma tributária, onde detalhamos as várias fases do processo até aqui desenvolvidos, como irá funcionar os novos tributos que irão substituir os impostos federais, municipais e estaduais em vigor atualmente. Estarei deixando no final da apresentação a playlist completa de todos os conteúdos até agora desenvolvidos, para que você possa ter um maior conhecimento relacionado à nova reforma tributária. Temos aqui um gráfico que representa o cronograma de substituição dos tributos atuais, ou seja, o ISS, que é o tributo municipal, o ICMS, que é o tributo estadual, e o IPI, PIS e COFINS, que são os tributos federais, que serão então substituídos pelo imposto seletivo, pelo IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, que, como já colocado, serão os tributos cabíveis aos estados e municípios, e a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a parte cabível aos tributos federais, definidos para o IVA, que é o imposto sobre o valor agregado, cuja alíquota prevista poderá chegar entre 26,5% a 28,5%, aplicável sobre os valores consumidos. Temos outros conteúdos, onde abordamos também o assunto sobre a alíquota e toda a estruturação do IVA nacional, que fazem parte dos conteúdos que estaremos deixando no final desta apresentação. Então aqui o gráfico representa o comportamento dos novos tributos em relação aos atuais de 2025 a 2033. Então aqui em 2025, podemos perceber, ainda estarão vigorando os tributos atuais, sendo aqui a cor rosa representando o IPI, o marrom mais claro, o PIS e a COFINS, o marrom intermediário, o ICMS, e o marrom mais escuro representa o ISS. Já em 2026, que como nós vimos, vai ser um período de testes,
percebemos o início da inserção da CBS e do IBS, substituindo em parte o PIS e a COFINS. Em 2027, está prevista então a implementação do imposto seletivo e a CBS substituindo integralmente o IPI, o PIS e a COFINS. Em 2028, o processo se mantém inalterado. Já em 2029, começa a substituição gradual do ICMS e do ISS pelo IBS. E assim, gradualmente, a cada ano, a participação do IBS vai aumentando até chegar em 2033 com o IVA totalmente implementado. Ou seja, o novo sistema tributário sobre o consumo será então composto pelo imposto seletivo, mais a CBS e o IBS. Vamos ver agora quais serão os primeiros impactos gerados em relação ao início do período de transição. Então, quais seriam as ações e adaptações iniciais? Como vimos, foi estabelecido um período de transição para a implementação completa da reforma tributária. Durante esse tempo, as empresas deverão manter registros paralelos, apurando tanto os tributos antigos quanto os novos, para garantir a conformidade fiscal. Devem também reavaliar os processos internos e treinar equipes contábeis e administrativas para lidar com as novas regras e sistemas. Pelo cronograma, já em 2026, as empresas precisarão ajustar seus sistemas fiscais e destacar as novas alíquotas em suas notas fiscais. Por exemplo, será necessário identificar valores de 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS nos produtos vendidos. Outro ponto a considerar é o fim da cumulatividade tributária, que elimina a cobrança em cascata ao longo da cadeia produtiva, uma vez que, em via de regra, os impostos pagos nas compras serão creditados nas vendas. Vimos aí, então, que foi sancionada a nova lei em relação aos tributos a serem cobrados sobre o consumo, que vai passar agora por um longo período de transição, exigindo das empresas e também do governo muita atenção e cuidados a evitar erros de cálculos, uma vez que terá grande desafio de trabalhar durante este período com dois sistemas tributários. Mas esta evolução gradual para a transição pode até ser benéfica em função de ir se fazendo os ajustes necessários e também poder analisar os impactos gerados ao longo do tempo e as novas medidas que serão sendo adotadas. Tal como colocado, vai ser um tempo de grandes desafios, tanto para o governo, para as empresas e também para a sociedade em geral. As novas medidas vêm a melhorar não somente a forma de arrecadação dos tributos, mas principalmente vêm a trazer melhorias para a economia em todos os aspectos. Essa é a nossa esperança. Lembrando que estamos deixando no final desta apresentação vários conteúdos relacionados à reforma tributária, aos quais você poderá ter acesso e se aprofundar mais e entender todo o processo. Se ficou alguma dúvida ou se há alguma colocação a fazer, deixe aí seu comentário. E se você gostou dessa apresentação, já dê aí seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.